Pessoal, então vamos lá. Como é que eu trago o arquivo DWG aqui para o REC? Né? Para a gente, a partir disso, começar a modelar. A gente vem aqui em inserir, importar CAD. E por enquanto a gente vai baixar aquele arquivo que é a quadrícula praia de Iracema. Vejam só, não abram ainda, tá bom? A gente precisa organizar, configurar aqui algumas coisas. 3 coisas básicas. Unidades de importação, vamos sempre colocar em metro. O posicionamento, gente, vai ser manual centro. Tá? E onde é que, em que nível eu vou colocar? Eu vou colocar aqui, ó, nível 0. Certo? Abrir. E olha só. Tá aqui, certo? Eu estou vendo que o arquivo está aqui, mas eu vou dar um clique mais ou menos aonde eu quero. Ele fica só aqui dentro. Eu tenho um arquivo que está ali por trás. Vou dar um clique, estou posicionando mais ou menos aqui, mas pode ser em qualquer canto que a gente vai ajustar depois. Metro, certo? Ele geralmente deixa em autodetectar, mas não usa em autodetectar, tá? Até aqui, gente. Como é que estão? Tudo certo? Manual centro, nível 0, é unidade de votação métrica. Pode mudar só. Dá um clique aí, só precisa dar um clique para poder ele. Tudo certo, gente? Posso prosseguir? Gente, olha só. A gente viu que o arquivo era bem maior, mas ele está pegando só esse pedacinho aqui, né? O que acontece? Aqui é uma caixa de recorte, certo? Vejam que se vocês forem ampliando, ó, tudo vai aparecendo, tá? Certo? Inclusive, assim, aqui do lado, se eu clicar em não recortar, ele não recorta, ele mostra tudo, tá? Mostra tudo que está lá no arquivo. Quando eu clico aqui, ele corta só para a área do retângulo. E quando eu retiro, quando eu clico novamente, ele não recorta. E essa aqui é só a visualização. Eu posso visualizar ou não aqui do lado, tá? Só lembrando desse detalhe. Como vocês preferirem, eu vou deixar assim mostrando tudo, tá bom? Aqui embaixo, ó, tem dois ícones de crop, tá? Que é para recortar a vista, para mostrar o tamanho do recorte, tá? Que aí você pode ajustar o tamanho que você queira. E aqui é para cortar o recorte. Eu retirei os dois, assim, deixei tudo limpo. E vou trabalhar sem recorte por aqui. Ok? Então, ó, só clicar nesses dois aqui embaixo. Nos dois abadinhos de recorte. Tudo certo até aqui? Pronto. Então, vejam só, gente. Aqui a gente tem aquele arquivo do CAD, ele vem como um bloco, tá? Ele não vem com as linhas separadas e soltas, como acontece no AutoCAD. Mas aqui a gente tem, ó, todas as camadas, ele importa do CAD para cá. Então, eu poderia, por exemplo, excluir algumas camadas, caso não fosse necessário, e aí ele retiraria. Por exemplo, eu não vou precisar das curvas de nível, que a gente viu que nós não vamos trabalhar. Então, se eu clicar aqui, ó, em curvas mestras e curvas intermediárias, eu dou um OK, olha só, ele exclui, certo? Então, por isso que eu disse aqui, ó, em excluir camadas. Por isso que eu disse que, assim, não há necessidade de você nem saber de AutoCAD, nem abrir o arquivo. Se eu arrastasse aquele arquivo direto para cá, eu tinha como ir excluindo esses diversos elementos pelas camadas que existem e ia limpando já o arquivo, tá? Deu para entender? Pronto, tá? Então, posso excluir e aí vejo aqui as camadas que tem e posso ir excluindo, tá bom? Então,
o que a gente vai precisar aqui, gente? Nós vamos fazer uma modelagem aqui dessa região, tá? Eu não preciso modelar tudo isso aqui. A gente precisa, sabe a impressão 3D que eu trouxe ontem? Era mais ou menos o quê? O terreno e os quarteirões vizinhos, certo? Não precisa ser isso tudo. Pode ser o terreno, esses quarteirões aqui próximos, tá? E então, o que eu vou fazer? A princípio, a gente faz um terreno do tamanho geral que a gente vai precisar. Depois a gente sai subdividindo, fazendo as partezinhas referentes aos quarteirões, tá? Como é que a gente faz aqui? Massa e terreno, sólido topográfico. Eu vou criar um esboço. Chegaram aqui? Ok? Clica em sólido topográfico, na setinha e criar do esboço. E eu vou fazer aqui um retângulo, pegar aqui a forma de desenho retangular. E vou fazer um retângulo mais ou menos, não precisa ser tão preciso não, mais ou menos aqui, ó. Acho que pegando esses trechos aqui, deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui. Ó, eu peguei esse quarteirão todo, que ele é um quarteirão assim comprido. Um pedacinho do próximo. Um pedacinho aqui desse lado também, ó. E um pedaço de cada um desses aqui embaixo, tá bom? Para deixar o terreno mais centralizado. Mais ou menos isso aqui. Certo? Tudo ok até aqui? Vou aí, tá? Depois disso, ó, dou um ok. Aliás, vocês vão ativar bem aqui, ó. Sólido topográfico 1. Vim aqui no tipo de sólido topográfico. Vou colocar aqui esse sólido topográfico 1. Tá? Ok? E dá um ok aqui, ó. Olha só, ele fez, aqui eu tô com linha oculta, mas se eu botar aqui para sombreado, ó, ele fez um volume de terra. Eu vou aqui no 3D para vocês verem. Ó, é só como fosse um plano, tá bom? Esse plano aqui, a partir dele, eu fui no 3D, tá? Ou mesmo aqui no TR, para visualizar melhor, aqui nos estilos visuais, eu pedi para colocar o sombreado, tá? Para enxergar melhor. Conseguiram até aqui? Deu certo? Então pronto. Mas vejam, a gente tem aqui realmente um volume inteiro. O que eu preciso agora é dividir para ficar a parte dos quarteirões, das calçadas e das ruas. Para a gente ver a divisão precisa de onde está o terreno, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos subdividir esse sólido, tá? Como é que eu faço? Eu clico aqui, clico no sólido, seleciono o sólido. Gente, só para todo mundo trabalhar junto, tá bom? Como é que tá aí? Todo mundo está acompanhando, tá com esse ponto aqui. Ok? Olha só, é porque aqui foi inserido o arquivo errado. É o sólido topográfico. Aí é para inserir o quadrículas CAD, tá bom? Não é esse arquivo aí, não. O quadrículas. E clica ali embaixo nos dois blocos. Isso. Vira outro. Certo? Era lá em Explica Mais. Seleciona o arquivo. Aparece ali em cima, Explica Mais. Isso. Eram as duas curvas, as mechas e as intermediárias. Ok.
Lá em vista, ó, vista, você pode alterar lá no final, tela, ok? Aí agora faz o solo topográfico. Pronto. Gente, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Selecionar o sólido topográfico e fazer as subdivisões. Então, vai para o computador. Olha só. Então, o que é que eu vou fazer? Selecionar o sólido, tá bom? E a gente vai clicar nesse íconezinho aqui, ó, subdividir. Lá em cima, ó, aqui, ó, vão prestando acompanhando, gente. Então, seleciona o sólido e fica bem aqui em subdividir, tá? Clicou em subdividir, o que é que ele vai, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contorno da área que a gente quer criar como se fosse uma camadinha por cima. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse quarteirão aqui todo, tá certo? Como é que eu faço? Como eu já tenho as linhas do CAD, eu posso selecionar as próprias linhas do CAD e fazer esse contorno. Mas olha só um detalhe aqui. Essas linhas do CAD, elas são vários pedacinhos de linha, tá vendo? Ó, no AutoCAD, um monte de aqui nessas bordas é pior ainda, porque tem uns pedaços minúsculos. E essa área que a gente precisa fazer, ela tem que estar totalmente fechada. A gente tem que garantir que a gente vai pegar todos esses pedacinhos de linha, tá? E aí, uma forma prática, não sei se vocês lembram, é a gente só aproximar o mouse de uma linha, qualquer linha, tá? Aproximei, não cliquei. Clico no Tab, ele seleciona todas as outras que estão emendadas. E depois você clica, que aí ele seleciona. E por fim, dá um OK. Olha só, ele fez aqui essa camadinha por cima. Certo? Retomando, gente, refazendo. Olha só, vamos lá, presta atenção. Depois refaz, depois faz, tá bom? Seleciona o sólido, clica em subdividir. Ó, eu vou pegar a opção aqui de selecionar linhas. Só aproxima o mouse de cima, vai ficar uma linha azul, certo? Uma linha azul. Para eu selecionar todas as outras, clico no Tab. Ele só pré-selecionou, não está selecionado. Só dá um clique aí no Tab. Tab, O Tab, gente, são um íconezinho de umas setinhas. Depois que ele pré-selecionou tudo, aí você clica. No mouse. Dá um clique no mouse. Pronto, aí ele fez a seleção, ó, e eu vou dar aqui um OK. Aí ele já fez esse volumezinho, olha só. Vou vir por aqui, ó, tá aqui, ó, essa camada. Certo? E agora eu quero que vocês façam nesses quarteirões aqui vizinhos. Vou dar só mais uma dica. Veja que aqui no lado eu preciso sempre fazer um volume fechado, uma área fechada. Então, o que acontece? Eu vou clicar aqui, tá? Neste sólido. E eu vou fazer um pedaço desse daqui, ó. Certo? Subdividir. Eu vou fazer aqui um desse daqui. Venho aqui, tab, clico. Por mais que esteja fora da área do sólido, não tem problema. Se eu der um OK, ó, ele deu certo. Mas tem um detalhe, tem algumas que não fecham. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Como, por exemplo, uma dessa daqui, ó. Vou pegar aqui. E subdividir. Ó, esse daqui, meu, não tá fechado aqui, tá vendo? Se eu der um OK, ele vai dizer que, ó, as linhas precisam estar em ciclo fechado. Nessas situações, basta que a gente faça uma linha fechando, certo? Então, eu posso fechar aqui e dou um OK. E assim, gente, nós vamos fazer em todas. Só que mais uma dica antes de vocês fazerem, tá bom? Vamos lá. Vocês estão vendo que estão ficando vários pedaços separados? Mas assim, pode até manter esse daqui mais separadinho, o do terreno mesmo. Mas os outros quarteirões, a gente pode fazer logo tudo de uma vez.
Principalmente porque tem uma situação, a gente vai precisar mudar espessura e material de construção. Aí, para não ter que pegar de um por um, a gente pode já fazer só com uma linha, faz uma linha. A gente já pode ir fazendo tudo de uma vez. Eu venho aqui, ó, venho nesse, vou nesse. Quando eu tenho certeza que tá tudo fechadinho, dá tudo certo. Só tem que tomar o cuidado, né, nas situações em que não estão fechados. Ó, aí quando o começo está aberto, eu vou vir aqui e vou fechar aqui. Aí tem um detalhe. Dei ok, olha só, já fiz tudo de uma vez. Aí vamos dizer, faltou esses quarteirões aqui. Para ficar junto, basta você selecionar o que você já fez e pedir para editar o croquis, que aí você adiciona outros dentro daquele mesmo conjunto. Então aí pode vir, continuar aqui, né? Essa última parte aqui da praia, vou deixar para explicar daqui a pouco, tá? Mas olha só, já tenho aqui, ó, todos os limites gerais modelados, tá bom? Depois a gente vai mudar os materiais. E então, vão fazendo aí, quando vocês terminarem, vocês me avisam. Vou tirando. Nós temos aqui essa faixa de calçada. Para quem não conseguiu pegar direitinho, só recordando. Não necessariamente a gente precisa usar o selecionar linhas, porque às vezes confunde um pouco. A gente pode só redesenhar por cima. Então, como é que a gente faz? Eu venho aqui, né, aí vou subdividir e vou desenhando mesmo por cima. Eu pego aqui uma linha, aí eu vou pegar linha aqui, sem ser o selecionado. Aí, ó, desenho até aqui, tá? Aí fecho daqui pra cá. Venho seguindo aqui mais ou menos a linha do CAD, ó. Aqui eu vou direto mesmo, ó, até aqui, ó, que é a linha reta. Aqui eu sei, né, como eu mostrei lá no CAD, essa linha lá no Google Up, essa linha vem mais ou menos para cá. E aqui fica aquela curva. Então, vem para a curva, daqui para cá, faço essa curva. Sigo novamente com linha. Esse trechinho aqui também é um pouco curvado, eu vou vir até aqui, ó, no trecho que passa do terreno, né? Vou fazer uma curva aqui aproximada. Nem é tão parecido porque esse aqui vem reto, tá bom? Mas, como é uma área que a gente não vai trabalhar diretamente, não precisa ficar tão preciso, não. Venho, vou fazer isso. Daqui, sigo reto para cá. Volto de novo pro arco, ó, que é daqui para cá. Novamente daqui para cá, ó, trechinho. E agora eu só ligo, porque já terminou. Vou fechar aqui, ó. Tá dando para entender que eu fiz o desenho cobrindo mesmo, redesenhando por cima, esse trecho, tá? Não está bem preciso, mas não tem essa necessidade também, não vai faltar, nós não estamos trabalhando com essa área do terreno. Dou um ok e pronto. Tá aqui o trecho prontinho, também tá feito, tá? E aí aqui a gente tem esse trecho da calçada e todos os outros. Eu vou pegar aqui e colocar todas as subdivisões, tá? Então, a gente ainda precisa fazer só mais uma subdivisão, aliás, mais duas, que eu vou deixar para a gente voltar do intervalo, tá bom? Salvem os arquivos, então vou salvar. Vou lá no meu arquivo da turma. Estou no meu computador, vou salvar aqui na área de trabalho por enquanto. Terreno, museu, certo? Tem ateliê 4, né? Ok, salvar. Certo? Pessoal, olha só. Vejam, gente. Então, nós já fizemos aqui as subdivisões, tá? Como é que eu selecionei todas? Cliquei em uma SA de selecionar todas as instâncias, tá? Ok?
E agora o que eu preciso editar? Isso daqui, gente, é como se fosse um meio fio, tá bom? E o meu fio tem mais ou menos 15 centímetros de altura. Aqui, ó, em altura da subdivisão, eu vou dizer que ela tem 15 centímetros. Tá? 0,15. Então, vai diminuir um pouquinho. Centímetros. Ok? Diminuir um pouquinho. Além disso, vim aqui tem o material, ó. Tá por categoria, né? No material, eu vou dizer que isso daí é calçada. Aqui, clico nos 3 pontinhos. Vou lá, calçada. Ok. Calçada. Olha só. Certo? Pegaram aqui? Vermelho. Ó, gente, só lembrando, ó, essas aqui que estão juntinhas, a gente seleciona tudo de uma vez, né? Por isso que é prático fazer isso. Essas que estão separadas, ou você vem no Shift, aliás, no Ctrl e vai adicionando, ou se você clicar em uma e digitar SA, ele seleciona todos os elementos que são iguais a ele, todas as subdivisões, tá? Então, clique em um SA, ou botão direito, selecionar todas as instâncias do projeto, tá bom? Certo? Então, gente, o que é que nós temos? Nós temos já a definição dos quarteirões, né? Faltam dois trechinhos que a gente precisa delimitar. Esse trechinho aqui, ó, não é asfalto, é areia. E o nosso terreno, que nós vamos colocar como sendo grama ou alguma terra, certo? Sem ser calçada, ele não está todo pavimentado, né? Então, vamos continuar indo nas subdivisões. Na subdivisão, eu vou fazer uma última subdivisão aqui, que é areia. Nesse caso, vai ser mais tranquilo, porque já está mais prático de selecionar, porque eu já fiz tudo. Lembrando que eu tenho que vir e fechar. Então, ok. Certo? Aí vou fazer uma outra subdivisão, ou mesmo essa daqui, né, editando para adicionar aquele outro trecho. Nesse caso, como eu já tenho aquele limite, só tem que lembrar de que isso tem que estar fechado. Ó. Certo? Tá aqui uma subdivisão. Vai fazer a subdivisão só nesse trecho aqui, que tem essa área. Clica, vai subdividir. E, nesse caso, eu vou selecionar mesmo pelas linhas, só que eu estou fazendo o seguinte, eu estou selecionando uma por uma, porque eu tinha feito elas independentes. E como eu sei que tem que estar fechado, eu posso vir com uma linha daqui para cá, ó, fechar aqui e fechar aqui. E aí vou seguir aqui para o outro lado. Vou pegar essa. No meu caso tem esse trechinho e por fim também uma linha ligando daqui para cá. Eu não estou usando o tab porque ele vai acabar, esse trechinho a gente vai ficar problemático. Então, dou um ok. Salve projeto, vocês. Aí do mesmo jeito. Pode colocar ela até mais baixinha que a calçada de 15 centímetros. Pode deixar só com 5 centímetros. 5 centímetros. E no caso, por categoria, pode ser a areia. Areia, aterro, tá bom? Vou aí dar um suporte para quem está com a dúvida, tá? Olha só. Desse jeitinho. Agora eu vou fazer a subdivisão aqui do terreno, tá? Seguindo o mesmo princípio, gente, ó, seleciona o sólido topográfico, que é esse, que cada vez mais a gente está vendo menos o sólido, né? Mas ele é a parte das ruas. Então pega pela borda que você consegue. E eu vou subdividir, tá?
Vou botar aqui em minha oculta. Aliás, já tem estrutura de arame para eu visualizar. E então eu venho selecionando esse trecho aqui, ó, vontade, ok, tudo tranquilo, né? Aqui, vamos ver aqui no 3D, ó. Tá aqui o terreno. Ele tá um sólido, um dentro do outro, tá? Inclusive, eu vou colocar também com 15 centímetros, ó, e vocês vão ver que fica uma mancha, tá? Eu vou subtrair desse maior a parte desse daqui. A gente pode vir aqui, ó, seleciona um deles, aí vem aqui, cortar geometria. Eu vou selecionar o maior, depois o menor. Aí ele subtraiu um do outro. Vamos lá, voltando, ó. Seleciono qualquer um deles para aparecer a opção aqui de cortar. Eu venho na setinha, cortar geometria. Aí eu seleciono o maior e depois seleciono o terreno. Aí ele subtraiu. Por fim, eu tenho que pegar o do terreno e no material dele eu vou botar grama, tá? Embora lá não tenha grama, né, gente? 15 centímetros também, tá? Gente, o que é? Eu vou mostrar outra possibilidade, tá bom? Olha só, eu tô aqui com tudo junto. Eu posso pegar esse maior e também editar o croquis, e aí eu venho, ó, e faço essas linhas de dentro, porque ele também recorta, é como se ele fizesse um buraco. Qual é a diferença de um e do outro, tá bom? Vou mostrar aqui. Vamos dizer que depois, quando você está fazendo aqui o seu projeto, vamos lá, gente, ó, prestar aqui atenção. Né? Esse aqui eu estou colocando como grama, ok? E aí eu vou precisar fazer que essa calçada aqui, ela entre mais aqui. Não preciso fazer... Aliás, tem toda a parte de pavimentação, os acessos. E, ou seja, essa calçada de vocês, ela vai precisar entrar. Vamos dizer que a entrada do terreno seja bem aqui. Aí eu vou seguir, ó. Eu vou pegar depois e fazer isso aqui, tá? Dou um ok. Quero que minha calçada entre. Tá vendo que ela tá entrando aqui no terreno? Aí eu vou ter que pegar desse daqui e também recortar dele para poder, desse daqui, ó, também editar o croquis para poder ele vir acompanhando esse trecho e eu conseguir visualizar isso, certo? A calçada. Quando eu trabalho com aquela subtração de geometria, tá? Ó, quando eu estou aqui com tudo junto, quando eu só subtraio, aqui, ó, a geometria, essa por essa, tá? E aí vamos dizer que eu preciso fazer esse ajuste aqui na calçada, eu venho e faço, vamos dizer que aí eu venho no terreno e faço o seguinte, ó, no terreno eu vou vir e recorto aqui do terreno que eu preciso. Ó, tá aqui no 3D pra vocês verem, eu estou recortando do terreno. Quando eu faço isso, ó, a rua já entra, porque a subtração é a geometria. Se eu mudar essa geometria, a outra completa. Tá bom? Mas assim, podem fazer de qualquer uma das duas formas, que depois vai dar certo. Tá bom? Não precisa recortar aqui, tá? Ou você subtrai, edita esse daqui para poder já fazer um buraco aqui dentro. Ou você subtrai geometria. Clica aqui, geometria, faz geometria, clica na de fora, clica na de dentro. Pessoal, eu vou apresentar agora uma coisa para vocês, tá bom? Vamos prestar atenção. Vocês viram que naquela modelo que eu passei para vocês, a gente tem o volume dos edifícios, né? Lá. Mas a gente não precisa modelar edifício por edifício. A gente tem como baixar a volumetria de alguma área da cidade, tá bom? E não é na prefeitura agora, é em outro site, tá bom? Aliás, tem vários sites que a gente baixa os metadados, mas vamos aqui um que eu acho bem prático. E aqui a gente vai no CAD Mapper, tá? Precisa... Não, na verdade, eu também já botei o arquivo para vocês, tá? Mas acessem aí para vocês verem como é que faz. De qualquer forma, agora precisa fazer um cadastro, tá bom?
clica, ó, CADMapper, CADMAPPER, tá? E vem aqui, ó, Create File, tá? No meu aqui acho que já estava com cadastro. Se não for fazer um cadastro, dá nada. E quem quiser fazer, é só prestar atenção, tá? O que é que eu vou fazer? Eu já vou aproximar aqui lá da minha área, tá bom? O terreno, que é aqui, né, ó. E assim, a gente vai fazer um retângulo, uma área, e nesse retângulo a gente bate o arquivo dimensional da volumetria que está dentro desse retângulo, tá? Então, eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, o tamanho que eu estou usando lá na minha modelagem. Eu estou usando mais ou menos um trecho assim, certo? Ele baixa esse arquivo nessas extensões, ó, AutoCAD, Sketch, tá? Na verdade, ele baixa um DXF. No caso do DXF, abre todos esses arquivos, tá bom? Eu preciso deixar marcado aqui, ó, 3D Buildings, para o caso, né? Para ele baixar o 3D, senão ele só baixa 2D, tá? E aqui nas ruas, ó, na geometria das ruas, a gente deixa outlines, tá bom? E o seguinte, gente, ele baixa até 1 km quadrado de forma gratuita, que é mais do que suficiente. Ó, esse tanto aqui está dando 0,12 km. Então, assim, a gente consegue baixar até uma área bem maior, mas aqui é suficiente, tá? Daqui a gente clica aqui, ó, Create File, aqui na pontinha. Ele vai gerar uma pré-visualização. Né? Olha só, certo? Ó, todos aqueles edifícios e a gente faz o download, tá bom? Esse download, ele vem zipado, ó, ele vem um arquivo compactado, tá? A gente precisa acessar e descompactar. Eu já botei ele para vocês lá no AVA, viu? Vocês já baixaram até, mas estou também mostrando de onde foi que surgiu aquele arquivo, tá bom? Que eu compartilhei com vocês. Tá lá como entorno terreno, tá bom? No APA de vocês já tá no ponto lá. Mas deixa eu mostrar aqui como é que faz. Então, acho que é entorno, alguma coisa assim. Tem entorno, volumetria em torno, isso. Eu vou extrair aqui, ó, para mostrar como é, para numa situação, né, posterior vocês possam utilizar. Ele baixa aqui, ó, esse arquivo DXF, tá? É um arquivo que abre no AutoCAD. Não sei se vocês sabem, mas o AutoCAD ele é um software tridimensional, não é só bidimensional, tá bom? Fica aqui uma loucura, a gente não tem nada porque é uma bagunça. Mas a gente tem como aqui, ó, dizer que isso aqui é uma vista isométrica. E eu tenho também como dizer que isso aqui, assim, deixar num height, tá bom? E assim, e aqui o que foi que eu fiz? Eu compartilhei esse arquivo com vocês. Na verdade, o arquivo que eu compartilhei, eu até tirei as ruas. Nem precisa, tá, gente, de pedir para ele baixar as ruas. Poderia dizer baixar só os edifícios. Mas, enfim, tirei as ruas, ficaram só os edifícios. O que eu vou fazer é jogar o edifício lá para o REP, que é o arquivo do CAD, e posicionar lá na localização correta. Então, para vocês não fazerem esse procedimento, eu já baixei, eu já compartilhei com vocês lá no AVA eu já fechei aqui o meu. Mas é volumetria em torno que vocês vão baixar, tá? Deixa eu só, inclusive, abrir o arquivo que eu compartilhei com vocês para vocês verem. Então, aqui, ó, é esse entorno 3D Praia de Iracema, tá? Eu peguei, coloquei ele, ó, aqui. Só que eu organizei de forma que ele já ficasse com o desenho igual o original, tá bom? Aliás, eu acho que ele está até rotacionado errado, mas aí a gente ajuda, tá bom? Não vamos precisar só dos edifícios. Então, pode baixar. Todos já baixaram? Então, vamos lá para o Revit. Estou aqui no térreo mesmo, tá bom? E olha só, esse CAD aqui que eu tinha antes, eu posso até deletar, não vou mais precisar dele. Eu só precisava para ver as ruas. Mas pode só ocultar também. Mas eu vou deletar porque está pesando no arquivo. Não vou precisar mais dele. Clico mesmo e deleto. Tá? Pronto. Agora eu vou importar aquele da mesma forma, gente. Aqui, ó, em inserir, importar CAD.
e eu vou lá atrás do arquivo, que é o entorno 3D. Lembrando, unidade de importação metro, o posicionamento manual centro, colocar aqui no pavimento nível 0. Certo? E abrir. Eu vou também dar um clique aqui em algum canto, ele vai processar, e eu vou dar um clique. O meu veio certinho na posição. Então, você pode só posicionar mais ou menos, gente, assim, ó, em cima da... Certo? Não precisa estar milimetricamente preciso, não, mas você pode posicionar já no cantinho e clica. Certo? Ó. Ele está, inclusive, modelado, ficou um pouquinho a mais, mas não precisa mais do que isso, não. A gente vai ser suficiente esse tamanho aqui para a gente. A pessoa tivesse pegue mais aqui, tudo bem, mas esse tanto aqui vai ser suficiente. Vamos lá no 3D, dá uma olhada. No 3D não apareceu, não sei se já apareceu. É porque, assim, às vezes no 3D ou está oculto para não mostrar massas, alguma coisa está com a configuração lá do 3D. Então, a gente vai no VG, que é a visibilidade gráfica, tá? Eu acho que as massas estão até ligadas aqui, ó, que é todos os elementos, não tá, ó. Mas eu acho que mesmo ligando a massa, ele não vai aparecer, tá vendo? O que é que a gente vai continuar? Aqui em VG, tem uma parte bem no final, que é categorias importadas. Certo? Que são os elementos, famílias que a gente vai importando. Precisa clicar aqui, exibir categorias importadas nesta ficha. Aqui, gente, ó, categorias importadas é bem aqui. Aí, exibir categorias importadas nessa ficha e aplicar OK. Certo? Posso. VG, categorias importadas, clicou aqui. Se mesmo se não tiver aparecido, vai lá em categorias de modelo, ver se as massas estão ligadas. E se mesmo assim não aparecer, vai aqui nos elementos ocultos e ver se está oculto em tudo. Tá bom? Aqui, ó, dá pra gente ligar a sombra, né, gente? Ó, fazer teste de iluminação, a gente vai ver. Tá bom? Ó, pessoal, para poder retirar aqui as ruas, clica na volumetria, excluir camadas, marcar todas, desmarca só o build, que é o do edifício, que é o que eu quero fechar. Mantém. Todas as outras vou excluir, dou um OK. Tá? Aqui, clica aqui, ó. Aí a gente pode fazer uns estudos aqui, né? Por exemplo, aqui nessa caminho do sol ativado, em configuração do sol, esse sol ele está agendado para quê? Para um horário estático, né? Tá para 3h30 da tarde do dia 25/4, tá bom? Eu vou aqui, ó, logo aqui embaixo, caminho do sol desativado. Eu posso testar assim para um dia todo. E aí eu posso dizer, tipo, do nascer ao pôr do sol. Eu vou botar para o dia de hoje, ó. Aplicar, vamos ver como é que. Olha só aqui. Eu tenho aqui. Aqui tá, deixa eu ver aqui, ó. Caminho do sol ativado. Aqui tá a hora de 5 da manhã, né? Ó, mas eu vou aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. 9 horas da manhã. A sombra é desse jeito, desse dia. De tarde, né? Que é o mais. Aqui, ó. 3 horas da tarde, 3 e pouco. Hã? Gente, é importante a gente analisar sempre em 3 datas, tá? Que são importantes, que são a data do solstício e dos equinócios, né? Que é 25 de abril, 22 de dezembro e em julho. Mais ou menos botando aqui no dia 20, certo? Então, a gente vem aqui, ó, e você vem aqui em configuração do sol, aí você pode testar aqui, ó. Vou colocar 20/12. 20/12, gente, é o dia mais... 22 de dezembro, na verdade, mais especificamente, né? É o nosso dia mais longo. E o sol nasce mais cedo e se põe um pouco mais tarde, tá? Digamos assim, é o dia mais quente, mais crítico aqui para a nossa região, tá bom?
Aí eu venho aqui e aplico, tá? Olha só como tá a sombra aqui, gente. Tá vendo que mudou? O sol, o sol tá mais nessa posição. Olha só, a sombra desse edifício já tá mais aqui nesse cantinho, né? Ó, os outros edifícios também. Esses edifícios, como assim? A gente até tem os edifícios altos, vizinhos, mas eles, um que talvez interfira um pouco mais é esse daqui mesmo, porque de manhã, ó, fica todo no sol. Nenhum edifício faz sombra no edifício aqui. Tá vendo? Esse cantinho aqui, ó, aí de tarde começa a vir sombra aqui nesse dia, tá? Eu vou mudar aqui o horário, eu vou mudar o dia para o mês 6. Deixa eu ver. O mês 6, ó, ele está exatamente no lado oposto, o sol está para esse lado de cá, né? Ó. Aí olha só a sombra, né? Ok? E o outro é o mês 3 ou 9, tanto faz, eles vão estar na mesma ponto que é bem no meio, tá bom? 3 ou 9, tá? Inclusive, gente, esses dois dias são os dois únicos dias do ano que o sol nasce no leste e morre no oeste. E nenhum outro dia isso acontece. Por quê? Ele vai ficar um pouquinho a nordeste, um pouquinho a sudeste. Sempre. Mas dizer que o sol nasce no leste e morre no oeste só nesses 2 dias precisos. Tá bom? Não, mas a gente sabe que assim, vem nessas posições, mas vejam que dependendo da situação, ou ele está mais, ou ele está um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo do oeste e do leste, né? Do leste e do oeste, certo? Então, aqui, ó, é o dia, são esses 2 dias que acontecem isso, ó, e que talvez esse edifício, né, ele sombreie mais esse trecho aqui do terreno. Mas o restante do dia, né, tá bom? A gente tem como visualizar também, bem aqui, ó, em estudo solar, a gente pode reproduzir esse ciclo aqui, ó. Ele mesmo vai fazendo de hora em hora, né, um videozinho assim de como vai acontecendo o sombreamento aqui, certo? Aí a gente vem e faz, tá? Certo, gente? Então, aí, gente, sabe aquela maquetezinha 3D, né, que a gente imprimiu? Nós vamos lá no link para vocês conhecerem como são as máquinas e como é que a gente faz uma volumetria daquela. Podem ver agora que a gente tem um tempinho, né? O que é que a gente vai fazer? Ó? Esse arquivo aqui, eu vou desligar o estudo solar aqui. Caminho do sol desativado. Vou até tirar as sombras. Claro que aqui o ideal é a gente pegar e posicionar. Eu iria pegar aqui e só ajustar. Deixa eu ver aqui. Ajustar vou colocar aqui no BX. Para ver aqui. Para poder ficar mesmo só o tamanho da área que eu vou imprimir, certo? Mais ou menos esse trecho aqui, que foi mais ou menos o tamanho lá. Porque o tamanho da placa da máquina lá é 40 por 40 centímetros. Então, quando a gente vai imprimir, a gente tem que saber qual é o tamanho máximo que a gente pode imprimir para saber a escala de impressão, certo? Ele tem 40 por 40. Aí eu teria que fazer depois eu vou ensinar isso a vocês, mas eu tinha que fazer só um cálculo aqui para saber a escala que eu vou conseguir imprimir. Mas eu já sei que esse tamanho aqui dá certo 1 para 1000, tá bom? É mais ou menos esse tamanho aqui, é 1 para 1000. Basta isso aqui, gente, esse arquivo a gente exportar na extensão aqui, ó, formatos CAD STL. É o formato que a máquina lê, certo? Então, do CAD, quando terminar, só salva no formato STL. Certo? Qualquer impressora 3D vai precisar de um arquivo STL, tá bom? Então, a gente não adianta levar o Revit, tem que ser o STL. Mas assim, se precisar, tem um laboratório solar e qualquer coisa leva o Revit, ele converte lá, mas importante vocês saberem. Deixa eu ver aqui.
Aquela caixa, tem essa caixazinha de aqui, ó. Gente, ó, como é que eu ativo essa caixa? Eu acho que ela estava oculta, mas se não, o que acontece? Pega aí o sólido topográfico e digita BX. BX. É o seguinte, pega um edifício desse, pega o volume de vocês e digita BX. Tá? Ela vai criar a caixa aqui. BX é o que, gente? Olha essa caixa aqui, ó. Caixa de seleção. BX é o atalho. Que aí ele vai pegar essa caixa e você redimensiona. Eu gosto de redimensionar pelo topo, porque eu visualizo direitinho onde é que eu estou pegando, sabe? Aí eu estou deixando de fora os edifícios que não estavam encostando ali. Aí ficou assim. A minha aí volta para cá. É um detalhezinho, gente, assim, ó. Clica e vem um pouquinho mais para dentro, dá uma afastadinha que às vezes ele corta. Tá? Mas mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Porque a caixa de recorte é aqui, né? Essa caixa aqui. Essa caixa, ela só esconde também assim, ela posiciona na tela que você... Mas a caixa de corte é essa daqui. Bom, gente, o que importa assim, eu tô dando mesmo. Exato. Uhum. O PX é só para ativar a caixa de corte caso não esteja aparecendo, certo? Não estivesse aparecendo. Como? Tamanho exato do que? Da caixa? Hã? Ah, sim, o que acontece? Isso daqui, gente, aí nesse caso, a gente tem que vir aqui, ó, na caixa mesmo, voltar a caixa de recorte, ajustar e aqui clicar do lado para recortar. Aí aqui a gente posiciona e mostra só o que a gente quer visualizar. Em cada um dos certo? Aqui no, olha só, aqui no, na verdade, a gente vai organizar nossas listas. Porque, por exemplo, a gente precisa de uma planta de situação e locação. Aí nessa de situação e locação, a gente precisa mostrar um pouquinho do contorno, um pouquinho, né, o contorno do terreno e mais um pouquinho dos edifícios. Já no térreo, a gente nem precisa mostrar os edifícios. Eu posso só ocultar dessa caixa e posso deixar o térreo só o terreno mesmo, assim, ó. Porque eu quero só o edifício, certo? Então, a gente vai ajustar o que precisa ser visto em cada planta, tá bom? Mas, em geral, no térreo, uma dessas daqui, não todos os pavimentos não precisa nem do terreno, só o edifício, tá? E assim, posso. Eu vou salvar, tá? Salvo os arquivos de vocês. Mas é isso aqui por hoje, tá? Eu vou encerrar aqui.